Não vamos ler a partir do versículo 25. A história começa a partir desse versículo. Eu gostaria que você pensasse nessa história tão conhecida do filho pródigo e você fizesse uma pergunta a ela. Sobre que sola essa história está falando? Alguns que vão fazer a leitura a partir do versículo 25 podem facilmente entender que ela está falando do sola escritura. Porque nós temos um filho que simboliza aquele que se rebela contra o pai e diz: eu vou viver do jeito que eu quiser. De fato, esse é um jovem que tem problemas com a autoridade e que quer viver a sua vida de forma irresponsável. No entanto, eu gostaria que você pensasse o seguinte: no versículo 24, essa história é resolvida. O filho pródigo, ele volta para sua casa, ele se submete à autoridade do seu pai, ele retorna ao status de filho. Se o objetivo dessa história fosse só falar sobre um jovem que estava vagando sem autoridade numa vida de relativismo e numa vida de pecado, ela teria acabado aqui. Ou seja, não é exatamente o sola escritura que está sendo confrontado nessa história. Versículo 25, vamos ler todos juntos. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E este respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Sola graça. O irmão mais velho tinha problemas em entender que o pai agia por graça no seu coração. Ele não aceitava. Ele queria que o pai agisse por justiça, por mérito, por dever e obrigação. Meus irmãos, há 2 meses atrás, quando nós iniciamos o estudo desses temas, nós tocamos no problema do sola escritura e das pessoas que vivem a sua vida de forma totalmente solta, longe da lei de Deus. Hoje nós tocaremos em outra ferida. Hoje é o dia do irmão mais velho. Hoje talvez seja o seu dia e o meu dia. Nós que não lidamos bem com Deus, que não retribui segundo padrões de mérito, de justiça, mas de graça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que nos ajude nessa tarde, para que possamos entender a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua vontade para as nossas vidas. Que possamos compreender o Teu Evangelho, a Tua graça e a forma com que nós devemos nos relacionar com a Tua lei, com os nossos irmãos e contigo mesmo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu penso em graça, eu penso em maravilhosa graça. E quando eu penso em maravilhosa graça, eu me lembro de uma canção. Essa canção, ela foi composta por um homem chamado John Newton. Um homem que foi um escravagista. Um homem que vendia escravos, que levava escravos de um lado para o outro. Converteu-se e compôs essa linda música. No entanto, existe um aspecto de John Newton que eu gostaria de mencionar com vocês nessa tarde. Ele tem um escrito que foi traduzido para o português, onde ele fala sobre contendas. Voltemos ao Evangelho traduzido. Ele colocou uma questão muito interessante, eu não vou conseguir ler. Receio
que existam calvinistas que, enquanto contabilizam como prova da sua humildade, a sua disposição verbal de minimizar a criatura e creditar a glória da salvação somente ao Senhor, ainda assim não reconhecem seu estado espiritual. A autojustificação pode se alimentar de doutrinas, assim como as suas obras. E um homem pode ter o coração de um fariseu, enquanto sua mente está povoada de ortodoxas noções de falta de valor da criatura e das riquezas da livre graça. O que é que John Newton está dizendo aqui? Esse homem que canta, que prega, que fala, que foi transformado pela graça de Deus, ele está falando para os seus irmãos calvinistas que há uma possibilidade terrível, que você professe com a sua boca as humilhantes doutrinas da graça, mas que com os seus atos você as negue. Quem olha para você vai dizer: esse cara, como é que ele professa uma doutrina que humilha tanto o homem, se ele é tão arrogante, cheio de si? É possível que isso aconteça. A síndrome do irmão mais velho está entre nós. Como é que nós vamos fazer o percurso desse assunto nessa tarde? Nós vamos mudar um pouco a forma. Nos últimos 2 encontros, nós trabalhamos a questão histórica e depois nós trabalhamos o seu desafio contemporâneo. A grande questão é que no tema a ser estudado hoje, o desafio, ele não é só contemporâneo. O sola gratia e o legalismo, eles se confrontam desde a época da revelação bíblica. Então o nosso caminho hoje à tarde vai ser um pouco diferente. Na primeira parte do nosso estudo, nós iremos estudar a questão do legalismo e a graça de Deus nas Escrituras. Antigo, mais especificamente o Novo Testamento. Depois nós iremos falar um pouco sobre o contexto histórico. Aqui, nós seremos mais compactos, porque nós já viemos trabalhando essa questão bastante, então a gente vai ser bem assertivo, direto no alvo. E por fim, nós iremos trazer esse confronto que vem das Escrituras e da história para o nosso coração. Essa é a aplicação do nosso estudo. A ideia aqui não é sair com meramente um enriquecimento intelectual. É para sair daqui confrontado no coração. Vamos começar primeiro com definições básicas. Precisamos de algumas definições. Legalismo. Legalismo é a crença de que você pode obter o favor de Deus, sua aprovação, em última instância, sua salvação, a partir dos seus méritos, a partir das suas obras e dos seus atos de justiça. Por sua vez, o sola gratia derruba todo esse fundamento, porque ele vai dizer que o homem por si só, ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue atingir o padrão. Então, para que Deus se agrade dele, ele vai ter que fazer isso através dele mesmo e só por ele. Graciosamente, sem mérito da parte do homem. São essas 2 definições. A pergunta é: será que elas podem caminhar juntas? Será que eu não posso fazer o seguinte? Em alguma medida, eu entendo que algumas coisas são pela graça, mas ao mesmo tempo outras coisas são pela obra, são pela justiça, são pelo merecimento. Será que eu não posso conciliar essas 2 doutrinas na minha vida? Essas 2 doutrinas, elas explicam caminhos, disposições, filosofias totalmente opostas. Porque uma, ela focaliza a justiça própria, outra focaliza a justiça exterior, que é dada por Cristo. Uma focaliza os meus deveres e os meus direitos. Em certo sentido, eu obrigo Deus a me abençoar por causa da minha performance. A outra é humilde e dependente. Uma é extremamente arrogante e vaidosa. A outra sabe quem é e, acima de tudo, sabe quem é Deus. Essas doutrinas, elas não podem conviver juntas, harmonicamente. Ou uma coisa ou outra. Quem coloca isso para nós, resumindo, é João Calvino, quando ele diz: a graça divina e o mérito das obras humanas são tão opostos entre si, que se estabelecemos um, nós destruímos o outro. Em outro lugar, o reformador vai dizer que se você tira um pouquinho da glória de Deus, da graça de Deus, e coloca um pouquinho para você, essa ofensa já foi gigantesca. Você não tem opções. Você precisa entender qual é o caminho que você está seguindo. Ainda que você professe uma doutrina com seus lábios, você precisa saber se o seu coração ele não está caminhando em outra direção.
ou legalismo, ou sola gratia. Do ponto de vista bíblico, nós temos algumas perguntas a serem feitas. Quando nós vamos olhar para a Escritura, se você já parou para pensar nesse assunto, você vai ver que no Novo Testamento nós temos batalhas tremendas com o legalismo. Mas eu gostaria de lhe perguntar, e no Antigo Testamento, há ou não há legalismo? Primeiro, sempre houve, depois da queda, algumas demonstrações de legalismo. Adão e Eva, quando são pegos no seu pecado, eles não se quebrantam, se arrependem humildemente, se curvam diante do Senhor e dependem dele e da sua graça. Eles tentam fazer para si roupas. Ali já é um sinal que eles estão querendo se virar sozinhos. Eles fogem de Deus. Eles estão querendo resolver por si só o seu problema. Mas o exemplo mais claro, ainda na narrativa de Gênesis, nós encontramos na Torre de Babel. O que é a Torre de Babel, senão um intento dos homens de construir um caminho até o céu através do seu próprio esforço? É interessante que alguns capítulos depois, na narrativa de Gênesis, Jacó ele observa que há uma escada que desce do céu. E Natanael, no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele está com Cristo, ele recebe uma revelação: Cristo é a escada que desce do céu. Ou seja, o legalismo é presente desde o Gênesis. A bem da verdade, cá para nós, toda religião humana, criada pelos homens, que não provém da revelação, que não vem do alto, é religião de obras, é legalista. Você tem que atingir o padrão moral. Você tem que fazer os seus rituais religiosos. Você tem que manipular a divindade de alguma forma mística, seguindo essas regras, fazendo esses rituais. É o homem que faz. O legalismo sempre esteve presente. No entanto, existe outra pergunta a ser feita. Mas, e a religião de Israel? Era legalista? Na verdade, não. Eles receberam a lei do Senhor. E no Antigo Testamento todo, há uma revelação que o cruza. E essa revelação é a revelação do pacto da graça. Desde o Éden, o Senhor fala a Adão que ele vai gerar um confronto entre a descendência da mulher e da serpente, que ele vai enviar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Não é por obras, é a intervenção de Deus, é a graça de Deus. Abraão, quando é chamado, ele recebe promessas maravilhosas. Ele não faz nada, ele era simplesmente um pagão, andando longe do Senhor, e o Senhor o escolhe. O próprio Noé, as Escrituras vão dizer que Noé, Deus achou graça em Noé. Nós vamos ver, por exemplo, na libertação do povo do Egito e na lei que foi dada, o Senhor primeiro liberta o povo, depois dá a lei. Eles não foram salvos porque obedeceram à lei. Eles foram salvos para obedecer à lei. Eles foram feitos povos, mesmo sem mérito, mesmo sem merecimento. É interessante que Deuteronômio vai dizer assim: vocês foram salvos apesar de vocês mesmos, porque vocês eram um povo de cabeça dura e obstinado. E nós precisamos entender, meus irmãos, que aquele povo tinha consciência disso. Vá olhar a literatura poética, os salmos de Davi, eles são quebrantados. Aqueles homens não olhavam para a lei de Deus e achavam que através da lei de Deus eles iam conseguir salvar-se. Não era assim, eles eram humildes, eles eram quebrantados. E pode passar o próximo slide. Eram humildes, eram quebrantados. Não havia essa postura arrogante. É interessante também que a própria profecia de Israel, ela apontava que a salvação viria pela intervenção do Senhor. Um exemplo é Jeremias, no contexto do juízo de Deus, quando ele começa a falar da restauração do povo de Deus, ele vai dizer que Jeová é a justiça deles. Ou seja, não é a justiça deles que alcança o favor de Jeová, é o próprio Deus que os torna justos.
Isaías, falando sobre o cativeiro também, ele vai dizer que o Senhor vai afastá-los temporariamente, mas vai atraí-los com graça, com amor, vai renová-los. Meus irmãos, essas colocações, elas estão diante de nós só para nos mostrar que a religião do Antigo Testamento não era legalista. Porque você precisa se vacinar quanto a isso. Porque o judaísmo do primeiro século era. E talvez você incorra na tentação de olhar para o passado e pensar que sempre foi assim. Nós não encontramos essa postura no Antigo Testamento. Esses homens eram salvos pela fé. Nunca foram salvos pela lei. E eles sabiam disso. A pergunta então é: o que é que mudou? Por que no Antigo Testamento o judaísmo era assim, humilde e quebrantado diante do Senhor, e agora o judaísmo é legalista? Há uma explicação para isso. Quando Deus institui o seu culto e a sua adoração, ela tinha dois pilares. Aquele povo lia a lei, meditava na lei, nas instruções da lei por parte dos sacerdotes, e depois, conscientes do seu pecado, conscientes que não conseguiam cumprir a lei, eles pegavam animais, eles sacrificavam. Você já parou para pensar no significado dessa liturgia tão sangrenta e tão desagradável esteticamente? Ali era uma pregação do Evangelho. Era uma pregação do Evangelho. Eles tinham a lei para mostrar que eles não conseguiam salvar-se por si mesmos, e depois eles tinham um derramamento de sangue para dizer que era preciso um sacrifício, e que era preciso derramamento de sangue de um cordeiro sem defeito para que eles fossem aceitos e fossem salvos. Essa é a religião do Antigo Testamento, no templo, com o sacerdote, com o sacrifício e com a lei. Agora você tem esse povo arrancado da sua terra na época do exílio, levados para a Babilônia. O templo a certa altura foi destruído, foi impedido que eles fizessem sacrifícios no templo. Agora eles não têm mais templo, agora eles não têm mais sacerdote, agora eles não têm mais sacrifício. Qual é a única coisa que eles têm? A lei. Ao mesmo tempo, eles se apegam com essa lei e pensam: é tudo que temos. Porque se eu vivo na Babilônia sem estar apegado à lei de Deus, eu vou virar um babilônico daqui a 10 anos. Ora, 10. Basta 3 meses de convivência intensa num ambiente diferente que a gente já muda até o jeito de falar. Aquele povo passou 70 anos na Babilônia. Eles se agarraram com a lei e disseram: a lei é minha identidade. Passou 10 anos, passou 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquelas pessoas tinham a lei e não tinham mais o sacrifício. Aquelas pessoas tinham a sua identidade na lei. O que aconteceu? Eles pensaram que pela lei eles podiam agradar ao Senhor. A religião pós-exílica não tem mais derramamento de sangue. E quando você tira o sacrifício do centro, você tira o evangelho da graça. Aquela religião, pouco a pouco, ela foi se afastando do caminho da graça. A pergunta então é: então para que eles esperavam o Messias? Por que eles esperavam o Messias? Se o Messias viria para salvá-los dos seus pecados, e agora, na concepção distorcida com o passar do tempo, eles pensam que a lei pode salvá-los. Herman Bavinck, ele vai explicar o seguinte nessa citação: a expectativa messiânica continuou viva em Israel. Eles ainda esperavam a vida do Messias. Mas nos tempos de opressão, as pessoas não esperavam primariamente expiação do pecado e o estabelecimento de uma nova aliança, mas acima de tudo, esperavam que eles fizessem justiça a Israel, que os libertasse de toda a opressão e restaurasse seu domínio sobre todos os povos da terra. Olha como faz sentido. É por isso que aqueles homens rejeitavam Cristo. O judaísmo do primeiro século era legalista. Seus olhos estavam focados só nessa terra. Eles queriam um libertador político. Eles não entendiam que precisava de alguém que os libertasse da ira de Deus por causa do pecado deles. Eles queriam alguém que libertasse de Roma. E isso Cristo não fez. Agora nós chegamos no Novo Testamento. Observamos essa distorção na religião de Israel. E esse é o cenário em que o Messias é enviado.
Como é que Cristo lida com isso? Talvez Cristo o chamou para uma reunião e organizou o primeiro encontro fariseus, doutrinas da graça. Conversou com eles, explicou a eles aquelas coisas que estavam fora do lugar. Eles tinham zelo, mas eles estavam um pouco equivocados. Não foi isso que Cristo fez. Você vai perceber que os embates com os legalistas foram pesadíssimos. Eu lhe desafio a procurar um grupo que Cristo tenha enfrentado tanto quanto esses homens. Por que isso? Porque o legalismo parece com o cristianismo, mas não é cristianismo. É uma religião sem evangelho. E o que nos define, e o que nos distingue de qualquer outra religião desse mundo é o evangelho da graça. Se não tem isso, é só uma caricatura. Alguns confrontos que nós temos de Cristo com os legalistas, eles vão nos ajudar a entender algumas coisas. Primeiro, Cristo vai combater a ideia de salvação por justiça própria. Esse é o significado mais básico de legalista. Quando é que ele faz isso? Por exemplo, ele narra a história do publicano e do fariseu. O publicano, pecador. O fariseu, cheio de justiça própria. Quem é que é justificado? O publicano. Cristo narra essa história que nós comentamos aqui sobre os dois filhos. E naquele contexto ele está se dirigindo aos fariseus. Os pecadores estão vindo até ele, e os filhos pródigos estão se achegando, e os fariseus se irritam. Então Cristo fala essa parábola, dizendo que há um problema terrível no coração deles, e que eles precisam se tratar. O filho mais velho, ele pode ser até religioso, mas crente ele não é não. Ele tem que curar esse coração. Ao mesmo tempo, esses confrontos de Cristo, eles vão nos mostrar um pouco de outras facetas do legalismo. Eu acho que esse ponto aqui já está bem firmado. O legalismo é quando a gente pensa que podemos alcançar a aprovação de Deus e a salvação através das obras. Só que tem mais coisa. O legalismo também, ele acrescenta leis à lei perfeita de Deus. Ele quer dar um pitaquezinho. Ele vai dizer: Deus, sua lei é bacana, mas posso dar uma sugestão? Bota isso aqui, que vai ficar melhor, vai funcionar. Como se não bastasse, muitas vezes ele suprime algumas coisas da lei de Deus e ele distorce a lei de Deus. Entre alguns exemplos que nós temos aí na projeção, um que chama a atenção foi o que Fernando leu aqui no início do encontro. Havia na lei de Deus, e ainda há, a obrigação de cuidarmos dos nossos parentes idosos. Paulo vai dizer que quem não cuida nem a família é pior do que o ímpio. No entanto, o que é que os fariseus legalistas faziam? Eles criaram uma leizinha, que era uma brecha para eles, chamada de corbã. Qual era a ideia do corbã? Eu pego um bem meu e eu dedico ao templo. Então eu não posso vender, eu não posso usar para abençoar ninguém não, está dedicado ao templo. Entretanto, o corbã, ele podia ser desfeito através de alguns rituais. Você acertava com o sacerdote e você resgatava aquele bem. Como é que esses homens estavam usando a lei deles para distorcer a lei de Deus? Para não ajudar seus parentes e seus familiares no tempo de necessidade, eles consagravam seus bens ao sacerdote e diziam que não podiam vender. Depois que a necessidade passasse, eles resgatavam e pegavam os seus bens. Essa é uma faceta terrível do legalismo. Acrescenta e distorce a lei de Deus. Ah, diácono. Quais são os resultados do legalismo? Volta aí o slide. Primeiro, diante do legalismo, você só tem duas opções. Ou você se torna arrogante e hipócrita, porque você não alcança o padrão de Deus. Então você vai fingir que alcança, ou até você vai acreditar que alcança. Ou então você se torna desesperado. Esse é o resultado que Cristo vai mostrar. No entanto, aquele que vai ser o general do Evangelho da Graça, atirando nas fileiras do legalismo, é o apóstolo dos gentios. Ele vai travar batalhas intensas
com o legalismo. É interessante que todos os apóstolos, eles tinham o evangelho da graça em suas pregações. Ora, Atos capítulo 2, qual é a pregação de Pedro? Arrependam-se e creiam no evangelho. Isso aqui é fé. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça. Não é cumpram a lei e se salvem. No entanto, ninguém entre os apóstolos foi tão claro ao defender a doutrina da justificação pela fé do que o apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz em Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Acho que tem a projeção, não sei se dá para ver. Dá nada. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados por meio dele. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Olha como o apóstolo Paulo coloca a salvação pela graça, mediante a fé, de forma tão clara. Nós entendemos, meus irmãos, que o Espírito Santo usou esse homem para deixar essa doutrinazinha bem clara para a gente. Talvez no Antigo Testamento você ainda ficasse, não estou entendendo. A revelação vai progredindo. Aí chega no Evangelho e você diz, Jesus, sei lá, é parábola, não estou entendendo. Mas não está entendendo, vou desenhar. Paulo, vem cá. Pela boca de Paulo, ele explica de forma muito clara toda a revelação do Antigo Testamento. O Evangelho da Graça está aí explicado, está aí desenhado. É esse homem que vai escrever lá em Efésios capítulo 2, a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Acabou-se, esse é o objetivo de Deus. Primeiro, ninguém vai conseguir se salvar. E segundo, Deus é glorificado quando Ele salva por sua graça, porque só Ele merece o mérito. Se alguém deve ser aplaudido, é Deus. O homem não merece levar nenhum tapinha das costas. Ele que fez tudo. Romanos capítulo 10, ele vai desenvolver no livro de Romanos toda a argumentação sobre a justificação pela fé. E no capítulo 10 ele vai falar sobre os legalistas, dizendo o seguinte, que eles têm zelo, mas não têm entendimento. E que escapou deles um detalhe muito interessante, no versículo 4 ele vai dizer que o fim da lei é Cristo. Se você perdeu Cristo, você perdeu a lei. Eles não são opostos. Veja, o que nós estamos discutindo aqui nessa noite não é a lei de um lado e o evangelho do outro. Eles estão juntos. São aquelas compreensões que enfocam na lei e não aplicam o evangelho da salvação. Mas eles estão juntos. O fim da lei é Cristo. Mas o momento auge da argumentação de Paulo contra os legalistas está em Gálatas capítulo 3. Em Gálatas capítulo 3, se você puder abrir, nós temos o apóstolo Paulo descarregando todo o seu arsenal de teologia bíblica, retórica. Todos os seus argumentos estão aqui. A carta toda é direcionada a uma igreja que estava sendo infectada pelo legalismo. Nessa carta nós temos afirmações pesadíssimas, entre as quais ele diz que aquele que prega um outro evangelho, o evangelho legalista, é amaldiçoado. Paulo, ele vai dizer que aqueles que estão pregando esse evangelho era melhor que se castrassem. Ou seja, ele é bem enfático, né? Mas o coração da sua argumentação está no capítulo 3. No capítulo 3, ele vai primeiro apelar para a experiência dos crentes, dizendo o seguinte: como é que vocês foram salvos? Foi pela lei? Tem certeza? Tem certeza que foi através de um mérito que vocês foram salvos? Não foi pela fé, não? Porque agora vocês querem voltar para o mecanismo de lei. Foi pela graça que vocês foram salvos, mas não só a experiência. No versículo 6 ele vai lá para Abraão, vem aqui comigo. Os legalistas acusavam Paulo de estar com uma nova forma de salvação que Moisés não ensinou. Ele diz, rapaz, vamos para a Bíblia. Eu não vou levar você em Moisés, não. Primeiro eu vou levar você em Abraão. E ele vai mostrar como a salvação desde sempre foi pela graça, pelo evangelho, pelo descendente, como prometido a Abraão. Versículo 6 ele vai dizer que Abraão creu e isso foi-lhe atribuído como justiça.
E ele vai dizer mais, que todos os que creem pela fé são filhos de Abraão. Aí ele já deixou o fariseu, ele já deixou o legalista numa situação complicada. Eita, é mesmo. Mas tudo bem, nós temos aqui de um lado Abraão, nós temos de um lado aqui Moisés. Vai ficar com quem? Vai dizer, os dois não se opõem. Olha a argumentação dele, quando ele chega aqui, no versículo... Alguém disse aí? 15. Ele vai dizer assim: se alguém promete um testamento e fecha aquele contrato, ele não pode voltar atrás. Deus fez uma promessa a Abraão, ele não voltou atrás quando ele deu a lei. Para que serve a lei então? Ele vai nos explicar que a lei serve para nos cercar. A lei serve para ressaltar a promessa. A ideia é o seguinte: Deus prometeu que salvaria o seu povo pela graça. Mas esse povo, com o coração endurecido do jeito que é, ele podia facilmente dizer: não, é pela graça para quem não consegue, a graça me ajuda, mas não sou tão ruim assim. Aí vem a lei de Deus e fecha essa porta. Vem a lei de Deus e fecha outra porta, fecha outra. No final você está sem escapatória. Paulo vai dizer que a lei era uma prisão para nos cercar. Ele vai dizer: agora você sabe que não tem salvação, só pela graça. A lei ressalta a promessa. Essa é a argumentação de Paulo. Meus irmãos, todo esse percurso que nós fizemos rapidamente aqui nas Escrituras é só para mostrar uma coisa: o legalismo é um perigo, porque o legalismo foi duramente combatido por Cristo e pelos apóstolos. O evangelho da graça não é pouca coisa, e qualquer doutrina que tente trilhar a centralidade dela na nossa pregação, na nossa igreja e no nosso coração, ela deve ser combatida. Os legalistas, eles não pararam por aqui. Na história, essa batalha continuou. Desde o tempo da igreja primitiva, com grupos como os ebionitas, que advogavam a salvação pela obediência da lei, isso continua. Mas talvez um ponto ápice da história da igreja, pode adiantar o slide, é na figura de um camarada chamado Pelágio. Esse monge britânico, ele tinha intenções até interessantes. Na Idade Média, aquele período tão conturbado, ele vai visitar Roma. E o que é que ele encontra em Roma? Desmantelo gigante. E ele diz: sabe qual é a culpa disso? Essa doutrina que a turma está pregando aí, que se salva pela graça. Se pregarem isso, o pessoal vai relaxar. O pessoal não vai ter comprometimento com a santidade. Vão se entregar aos seus pecados. Olha o que está acontecendo aí. E ele desenvolveu alguns pontos ali. E alguns chamam a atenção nesses 14. Primeiro, ele vai dizer que o homem, tudo que Deus criou é bom. E é impossível que deixe de ser bom. Então, na queda, o homem continua bom. A queda de Adão foi só de Adão. Se você quiser cair junto, você segue o exemplo dele, mas você é plenamente capaz de escolher cair ou não. Ele entendia que o homem podia obedecer plenamente à justiça de Deus. Se pecar, é porque você quer. Ele chega a dizer que Cristo é um exemplo. Nós devemos segui-lo como exemplo. Ele vai dizer que a graça nos ajuda, mas é possível resistir a essa graça. As afirmações que esse homem faz pode causar um certo espanto, mas elas não estão tão longe de nós. Tem muita gente que pensa assim ainda dentro da igreja. E o ímpeto pode ser bom, mas o fim é pernicioso. Nós não precisamos de legalismo para ser santos. O legalismo não produz santidade. Ou ele produz hipocrisia e arrogância, ou desespero. Mas essa foi a doutrina que Pelágio levantou. É interessante que ele foi considerado herege.
E para isso Deus levantou um homem que combateu as suas ideias. Santo Agostinho, um campeão da graça de Deus, escreveu muito sobre a graça de Deus. Até antes dele, ninguém tinha desenvolvido tão bem as doutrinas da graça. Tanto é que muitos vão dizer que a reforma protestante foi uma reforma agostiniana. Lutero era um monge agostiniano. O autor que Calvino mais cita nas Institutas, Agostinho. A influência desse homem foi gigantesca. Uma frase, uma citação que pode exemplificar o seu pensamento, vai aparecer agora, diante de vocês. E aí, Tiago? Quanto mistério, não? Se a graça de Deus nos seja concedida em vista de nossos méritos, não é mais graça. Com efeito, nesse caso, é devolvida como paga e não é dada gratuitamente. Querendo atribuir a si o fato de crer, o homem quer fazer uma composição com Deus, arrogando-se uma parte da fé e deixando-lhe outra parte. E o que é mais insolente, arroga-se para si a primeira parte e atribui a Deus a seguinte. E no que diz de ambos, em primeiro lugar, e a Deus o segundo plano. Agostinho, ele começa a tocar num ponto sensível aqui. Porque muitos vão dizer, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pelo ato de fé que nós temos. E essa fé é obra minha. Agostinho vai dizer, se você fala isso, você está defendendo salvação pelas obras. Porque de forma insolente você está dizendo que você tem uma parte na salvação. E que parte, meu amigo? Você tem a primeira parte. Primeiro é você, depois Deus entra. Agostinho não permitia esse tipo de conclusão. A salvação é pela graça e a fé é dom de Deus. A fé é instrumento, a fé não é mérito. Ele vai explicar algumas coisas interessantes também. Por exemplo, a relação do crente salvo com a lei de Deus. Ele vai dizer que a relação do crente com a lei de Deus não é relação de opressão, é uma relação de felicidade. Já parou para pensar nisso? Você não obedece essa lei com um fardo nas suas costas. Você está salvo. Você obedece essa lei para agradar a Deus e para ser feliz. Se de fato você crê que Deus é bom, sábio e justo, a lei que Ele deu é boa, sábia e justa. É a lei da felicidade, não a lei da opressão. Ele também vai nos dizer, avança aí, Tiago, segundo ponto, que nós caminhamos para a felicidade suprema através da obra de Cristo. Nessa vida, nossa relação com a lei é conturbada porque nós somos pecadores. Ainda que saibamos que ela é boa, ainda que saibamos que Deus é bom, a gente não consegue obedecer. Mas nós temos esperança porque Cristo vai completar a obra em nós na consumação. E aí nós amaremos a Deus de forma perfeita e nós viveremos em harmonia com Ele. Essa doutrina traz esperança. É a graça que salva, é a graça que santifica, é a graça que faz perseverar, e é a graça que nos levará para a consumação de todas as coisas, numa relação de amor e felicidade eterna com o Deus triuno. Que doutrina maravilhosa! Porque os homens não aceitam essa doutrina, porque o homem é pecador. Rapidamente nós vamos ver que a Igreja Católica, a priori, ficou com Agostinho, mas foi se desenvolvendo no seu seio uma doutrina que se parecia muito mais com Pelágio. Um homem chamado João Cassiano, está aí no próximo slide. Ele foi dizer que as ideias, você está conseguindo ler? Ainda bem que é pela graça, né? Ele foi dizer o seguinte, que as ideias de Agostinho eram muito radicais. E elas nem eram necessárias para combater o pelagianismo. A gente pode chegar com meio termo. Qual é o meio termo? É quase pelagianismo. Ele vai dizer que Deus, Ele dá um pouquinho de graça a todo mundo. E com essa graça você tem que, como se fosse um suspiro de vida, e aí você escolhe. É uma frase dele, que às vezes é popularmente conhecida quando ele diz assim: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Esse é o resumo da sua teologia. E essa teologia ela foi entrando na Igreja Católica de formas bizarras. Por exemplo,
Aqui tem um pecadozinho de Agostinho também. A ênfase que ele dava ao batismo, como infundindo graça. Qual foi a teologia que se desenvolveu? Todos somos pagões e todos somos incapazes de agradar a Deus. Mas se você batiza o molequezinho na igreja, aquele sacramento infunde graça nele e ele já não é tão ruim. Ele pode fazer algumas coisas para a salvação. Ele pode ajudar um pouco com a salvação, através de penitências, de obras de caridade, por causa do batismo. Os pagãos não. Mas o menino batizado, agora ele pode. Essa doutrina vai evoluindo. Olha só como essa doutrina evolui. Existem pecados que Cristo perdoa na cruz. São os pecados mortais. Mas existem os pecados veniais que Ele não perdoa, que você tem que perdoar. Você não é batizado? Você não recebeu uma graça? Você tem que lidar com esses pecados por você mesmo. Agora imagine a seguinte situação então, tem dois tipos de pecados. Esse aqui Cristo pagou, esse aqui eu tenho que pagar. Eu morro e deixei uma dívidazinha aqui. O que acontece? Eu vou ser condenado? Mas Cristo não pagou os pecados mortais? Só por causa de uns 300 pecado venial? O que é que a gente faz? Purgatório. Essa é a doutrina do purgatório. Eu vou para o purgatório pagar esse restinho que ficou no SPC. Quando eu terminar eu vou para o céu. Meus irmãos, a doutrina vai piorando. Eles vão dizer, mas ao mesmo tempo, se você está com saldo negativo, mas existe gente que morreu com saldo positivo. Os mártires. O que é que você pode fazer? Nós aqui na igreja, através da penitência, através de alguns procedimentos aqui, nós podemos transferir um pouquinho do saldo dele para o seu saldo. Aliás, existe gente hoje que pode ganhar um saldo positivo. Por exemplo, sabe lutar? Pega a tua espada e vai para a cruzada. Se tu morrer lá lutando com os muçulmanos, eita, teu saldo fica positivo. Aí talvez um nobre diga, mas rapaz, tem outro jeito não. Etc. Tem, manda alguém no teu lugar. Se tu pagar alguém para ir por tu, a gente dá um jeito aqui, eu falo com o gerente, a gente organiza, eu vou ver se eu consigo liberar. Meus irmãos, essa doutrina ela vai se degenerando até que vira indulgências. É esse circo, é esse pandemônio que está acontecendo ali na Idade Média. Sola graça. Não tem nada de graça nessa igreja. Em muito sentido, a igreja evangélica é pior. Porque esses homens estavam tentando comprar a salvação. Hoje as pessoas só querem comprar bênçãos terrenas. Nós somos piores. É nesse contexto que a reforma brada, sola graça. Não é por obras. Não é pela fé como se fosse obra. Não é por indulgência. Não é pagano. Não é por penitência. É somente pela graça de Deus. Nós conhecemos Lutero pela sua ênfase no sola fide, somente a fé. Só que por trás do sola fide está só a graça, porque a fé é uma graça, é um dom de Deus. Nas suas famosas teses, se destaca a tese número 62. Olha o que Lutero disse nessa tese. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Pense no pano de fundo. O verdadeiro evangelho de Deus, o verdadeiro tesouro de Deus não são as catedrais suntuosas, não são os terrenos que a igreja católica tinha aos montes, não é o trono de ouro de Pedro. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da graça. É isso que a gente não pode perder. Calvino, na mesma esteira, ele vai dizer que o homem não pode reivindicar para si, ainda que seja o mínimo além do que é corretamente seu, sem se perder em vã confiança e usurpar a honra de Deus. Sola gratia. Todo o mérito é de Deus. Toda a obra é dele. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Nós somos salvos pelo mérito de Cristo. Nós somos salvos pela vida perfeita e justa de outro, e não de nós mesmos.
A grande pergunta é: e o Kiko? E o que isso tem a ver comigo? O que é que isso muda no meu coração? Eu tenho 2 seres humaninhos aqui. Um que acha que pode se salvar pela lei, e o outro que sabe que não pode fazer nada e foi salvo pela graça. Qual vai ser a diferença na vida desses 2 seres humanos? Será que se eu for almoçar com eles, eu vou perceber qual é qual? Talvez não, um almoço é pouco. Se eu for passar um mês na casa deles, eu vou descobrir qual é qual. Esse é o legalista, esse é o evangelho da graça. Meus irmãos, essa última parte do nosso estudo é uma confrontação no nosso coração. Um antigo pai da igreja chamado Tertuliano, olha, coisa antiga aí, viu? Tom que gosta, coisa antiga. Ele diz o seguinte, que o evangelho da graça ele é sempre crucificado entre 2 ladrões. Usando termos teológicos, um ladrão é o antinomianismo e o outro é o legalismo. Para ficar mais próximo da gente, um é a religião das obras, o outro é a religião sem lei. Um é o moralista, o outro é o relativista. São os 2 filhos, nenhum deles é o evangelho. Muitas vezes nós somos rápidos em detectar que aquele jovem que se rebela contra os seus pais, que se rebela contra a igreja e que se entrega a todo tipo de promiscuidade, ele está em pecado e andando para longe de Deus. Está sim. No entanto, aquele que fica aqui dentro e que pensa que pode salvar-se pela lei e que não entende o evangelho da graça, ele está indo para o mesmo inferno do que o outro. Nenhuma dessas 2 manifestações é evangelho. Religiosidade não é evangelho da graça. Como é que eu posso detectar isso no meu coração? Misericórdia. Como é que eu sei se eu sou um religioso ou eu sou alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Como é que funciona o seu coração? Vamos avançar. Valdeci Santos tem um livro muito interessante chamado A Vitória da Graça na Vida Prática. Mas não é essa citação agora não, vai chegar, aguarda aí. Esse outro autor, ele vai dizer o seguinte: confiamos unicamente em Cristo para a salvação, mas sutil e inconscientemente tentamos praticar um relacionamento de obras com Deus na vida cristã. Reconhecemos que nossos melhores esforços não levam ao céu, mas achamos que eles merecem as bênçãos de Deus na vida cotidiana. Qual é a ideia aqui? Talvez eu não precise ficar defendendo a salvação só pela graça não, porque você sabe disso. A grande questão é que você pensa que a sua salvação é pela graça, mas a sua santificação é pelas suas obras. Talvez você pense que o seu relacionamento com Deus depois da salvação é um toma lá da cá ainda. Quais são as palavras que estão no seu coração? Retribuição, mérito, direito, julgamento, superioridade. Eu obedeço, eles não obedecem. Desespero, hipocrisia e ofensa a Deus. Quando você quer se relacionar com Deus com base no seu desempenho, não pense que você é muito bom não. O que você está fazendo é você está querendo baixar a regra de Deus, porque ninguém consegue, mesmo salvo. Mesmo salvo, você é dependente da graça de Deus todos os dias da sua vida. Você não pode se orgulhar, você não pode confiar em você mesmo, você não pode achar que você vai conseguir cumprir a lei agora que você é crente de forma perfeita. Você não consegue. E os seus pecados diários são um lembrete de Deus que você ainda é pecador. E Ele deixa isso bem claro para que sejamos humildes. Mas o nosso coração quer voltar a funcionar na base da justiça. Isso se aplica aos relacionamentos. É interessante. Como é que alguém foi alcançado pelo Evangelho da Graça, mas na boca dele só há direito, justiça e retribuição para com os seus irmãos? Nós exigimos tanto dos outros. Nós só fazemos se alguém faz para nós. Eu vou fazer as coisas da igreja e ninguém dá valor. Nosso coração ainda funciona com mecanismo de obras.
Afinal, você foi ou não foi alcançado pelo Evangelho da Graça? Porque não houve uma revolução no seu coração. C.S. Lewis dizia que no dia em que o culpado, em que o inocente morrer no lugar do culpado, a roda do mundo para e o mundo começa a girar de trás para frente. O que é que ele quis dizer com isso? Alguém que é alcançado pelo Evangelho da Graça, ele tem o seu coração virado de ponta cabeça. Ele é um ser humano estranho. Ele não funciona mais com base na retribuição. Ele vai ser humilhado e continua servindo. Ele não vai ser valorizado, mas continua amando. Ele vai ser perseguido, mas ele ora por seus inimigos. Meus irmãos, essa é a descrição de Cristo, e essa deve ser a descrição de cada um de nós. Se não é assim, é porque nosso coração ainda é legalista. Eu posso até defender as doutrinas da graça num post do Facebook, mas eu ainda sou legalista. Só a graça é coisa nenhuma. Só a graça é coisa nenhuma, ainda funciona como base nas obras. Tem um autor que vai nos pegar de jeito. O nome dele é Dan Doriani. Ele vai dizer que existem 4 tipos de legalismo. Você não tem como escapar. Porque se só houvesse um, você dizia, esse eu não sou não. Essa palavra aí é para outras pessoas aí. Ainda bem que Atos veio hoje. Você podia até dizer assim. Na verdade, existem 4 tipos. Como é que ele vai narrar essa situação? Ele diz o seguinte, que certa vez, quando ele era bem jovem, ele foi pregar na igreja daquele que viria a ser o seu futuro sogro. Olha que responsa, né? E quando ele terminou a pregação, uma pregação cheia de mandamentos, com muitas ordens e exortações, ele sentou todo orgulhoso. E o pastor da igreja, o seu futuro genro, levantou e foi falar sobre o Evangelho de Cristo. E como somente através do Evangelho a gente podia cumprir aquelas regras e aquelas leis. O seu coração ficou extremamente irritado. Disse, meu Deus, como é que esse pastor faz isso? Como é que esse povo vai obedecer agora, ouvindo uma palavra dessa? Não, tem que ser a lei. Senão o povo não obedece não, porque esse povo é ruim. Naquele momento ele descobriu que ele era um legalista. Primeiro tipo de legalista é o jovem rico. Ele acredita que pode ser salvo pelas obras da lei. Você vai dizer, ufa, escapei. Há o segundo tipo. Ele não acredita que pode ser salvo. Ele é salvo pela graça. Mas ele acredita que para reter essa salvação, aí ele precisa de obras. Eita, já pegou muita gente. Você foi salvo pela graça. Agora cuidado para não perder, viu? Arminiano, alguém disse? Terceiro tipo de legalista. O terceiro tipo de legalista é aquele que gosta tanto da lei, que inventa mais lei. Bora fazer coisas, bora botar mais. Minha esposa sabe que eu tenho uma tendência terrível a inventar leis. Até na posição de dormir na cama. Nós gostamos demais de leis. Legalista número 4. É aquele cara que aparentemente ele entende todas as doutrinas certas. Ele sabe que é pela graça. Ele sabe que você só mantém a salvação pela graça. Ele não acrescenta nada novo. Mas na hora que esse camarada abre a boca, adivinha do que ele fala? Lei, 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 lei. O seu discurso é opressivo. A sua prática é sufocante. Quando você para de falar com ele, você se sente do inferno para dentro. Mas ele esqueceu de dizer como é que você sai de lá. É a pessoa que crê no Evangelho da Graça, mas que o Evangelho da Graça não transformou a sua forma de sentir, a sua forma de pensar e a sua forma de pregar. E aí você pode ter até um bom ímpeto. Você está batendo com o pessoal na lei porque você quer que eles sejam santos. Agora, quem lhe disse que a lei sozinha produz santidade? Não foi a Bíblia que disse. Você pensa isso, mas a Bíblia não lhe dá margem para esse pensamento. Somos salvos pela graça do início ao fim. Somos totalmente dependentes da graça divina em cada instante da vida. Dessa forma, não basta afirmar que somos regenerados pela graça. É necessário compreender também que somos santificados e sustentados por ela.
A graça nos regenera, nos santifica e nos glorifica. Tudo. Para terminar, nós vamos dar uma pequena olhada em como os apóstolos nos ensinaram a aplicar o evangelho da graça para santificar. Tem uma frase aí, né? Paul Washer, o enfermo. Um vislumbre de Cristo irá mover o coração regenerado em um ritmo mais rápido do que 1000 chibatadas da lei. Perfeito. Tem gente que acusa esse homem de ser legalista. É porque não ouviu a pregação dele direito. Ele fala muito de lei. Ele exorta muito. Mas ele sempre aponta o caminho da graça, da obediência e do evangelho. Tem gente que vai tentar imitar ele e não consegue fazer do jeito certo. Mas ele não é legalista, não. Ria não, Dudu. Você sabe o que eu estou falando. Próximo slide. Um exemplo de legalismo tipo 4, que destrói o coração. Certa vez um conferencista na Consciência Cristã foi falar sobre os atributos de Deus. Se você assistiu, você sabe, mas eu não vou mencionar o nome dele. Malafaia, né? Não vou dizer não. O cara falou sobre santidade. Muito bíblico. Não tinha nada errado. Desceu a madeira quase 1 hora na santidade. Todo mundo ali estava se sentindo condenado pela santidade de Deus. E sabe o que aconteceu no final do sermão? Ele terminou. Para que isso, meu irmão? Se tinha alguém ali que não era crente, ele saiu mais condenado do que entrou. Mas como é que você fala um sermão? Faz um sermão sobre atributo de Deus, sem falar sobre Cristo, que é o palco de todos os atributos de Deus. Como é que você prega sobre um Deus santo e não mostra quem é que nos aproxima desse Deus santo pelo seu sacrifício perfeito, puro e santo? Não pode. Isso é legalismo de tipo 4. Você não apresenta o caminho que salva os pecadores. Porque no fundo você acha que isso não produz santidade. Olha só, volta aí ao slide anterior. Olha só como os apóstolos agiram. Por exemplo, quando eles falam sobre tentação e sobre como nós podemos resistir à tentação, lá em Hebreus, que os cristãos estão sendo perseguidos, eles dizem: vocês podem se aproximar do trono da graça e receber o auxílio. Não é simplesmente resista. Você pode recorrer a Cristo. Você pode se aproximar do trono da graça e ser fortalecido. Esses mesmos apóstolos, quando queriam falar sobre contribuições financeiras, eles não ficavam apelando. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai falar sobre o Cristo que se fez pobre e deu a riqueza dele a esses irmãos. E agora ele vai dizer: tem irmãos de vocês que são pobres. Como é que vocês podem não fazer o mesmo? Evangelho da graça. Relacionamentos. Filemon e Onésimo. O escravo que foge, o dono que está irado, e Paulo vai tentar reconciliar. Ele não chega e diz: a lei de Deus é essa, perdoe e pronto. Eles olham, eu podia exigir de você, mas pelo amor, eu quero que você desenvolva a sua fé. Eu quero que você faça isso. Eu não vou exigir pela autoridade, mas eu quero que o evangelho da graça alcance o seu coração e mude as engrenagens. Muita gente vai olhar a história da escravidão e vai dizer: o cristianismo do primeiro século, ele não se opôs à escravidão. Ele destruiu a escravidão por dentro. A partir do momento que um escravo se converte a Cristo, que o seu dono trata ele como irmão agora, isso se espalha. Toda a sociedade antiga teve escravidão, mas somente no cristianismo é que ele foi abolido pela religião. O homem que lutou pela abolição da escravidão, lá na Inglaterra, Wilberforce, crente, protestante, ovelha de John Newton. Sabe o que é isso? É o evangelho da graça que vai mudando as engrenagens do coração. Meus irmãos, para concluirmos, o que é que você precisa para ser santo? O que é que você precisa para perseverar na fé? Você precisa conhecer mais a graça de Deus. Você precisa ter o seu coração mais quebrantado pela obra de Jesus Cristo.
A pergunta que eu lhe faço é: você tem aplicado o Evangelho ao seu coração diariamente? Ou você só quer aprender mais leis e regras e métodos? Tem gente que é fissurado em regrinhas meticulosas. Me diga como fazer isso. Eu posso ou não posso? Conheça Jesus Cristo. Conheça a graça de Deus. O seu coração vai ser derretido, o seu coração vai ser refeito. É impossível alguém que é alcançado pela graça, que não almeja a santidade e que não é transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. É isso que Paulo nos ensina. Você quer ser santo? É o Evangelho que você precisa. John Newton, esse homem que fala sobre a graça, no final da sua vida, ele conversou com um jovem e ele disse o seguinte: eu estou indo na frente. Logo, logo você vai vir atrás de mim. Quando chegar, a nossa amizade, sem dúvida, fará com que você pergunte por mim. Mas já posso dizer-lhe aonde provavelmente vai me encontrar. Vou estar sentado aos pés do ladrão a quem Jesus salvou em seus últimos momentos na cruz. É ali que eu vou estar. O Evangelho da graça nos humilha, mas ao mesmo tempo o Evangelho da graça nos exalta, porque somos o povo que Deus amou e enviou Jesus Cristo. O Evangelho da graça é o impulso que nós precisamos para uma vida santa. Não é o legalismo. O legalismo produz hipocrisia e desespero. O Evangelho produz vida nova, esperança, salvação. Louvado seja o nome do Senhor.